Pessoal, né? Todos se deram conta de que ele se dirigia para o norte. O trem se movia vagarosamente e fazia paradas frequentes. Por vezes, ficava imóvel por horas. Durante uma das paradas, a porta foi destrancada e ficou entreaberta. A primeira coisa vista pelos presos foram 2 soldados armados com rifles e prontos para atirar. Outro grupo de soldados esperava com sacas e baldes. O oficial encarregado anunciou que uma bisnaga de pão seria dada a cada grupo de 4 pessoas e um arenque a cada uma. A água seria distribuída a partir dos baldes. Os presos foram alertados de que aqueles baldes eram propriedade do governo e que era responsabilidade de todos no vagão cuidar para que não fossem danificados. Um supervisor do vagão, né, supervisor entre aspas, tinha de ser escolhido. Pera lá. Um supervisor do vagão tinha de ser escolhido para se responsabilizar pela distribuição da comida e da água e por manter a ordem e o asseio no vagão. Como que vai ter asseio, né? Que ainda não possuía instalações sanitárias apropriadas. Depois dessas breves instruções, os soldados enfiaram no vagão as sacas que continham o pão e os arenques e os baldes de água, e a porta foi trancada de novo. De imediato, os esfomeados começaram a se empurrar e discutir. Cada um tinha sua própria ideia a respeito da maneira como a comida e a água deveriam ser distribuídas. As opiniões eram expressas clamorosamente. Os fortes empurravam os fracos para o lado. A gritaria e as brigas foram acompanhadas pelas lastimáveis lamúrias das crianças. A escolha de um supervisor dentro do grupo constituiu um problema, pois a posição criara uma associação natural do indivíduo em questão com os funcionários. Entretanto, escolheu-se um deles, e a distribuição da comida teve início. Com a chegada da manhã do segundo dia da jornada, um grito desesperado de uma mulher acordou aqueles que ainda estavam adormecidos. O seu marido havia morrido. Durante o tumulto na praça da vila, Ele fora levemente ferido por uma bala na perna. Com medo de que o separassem da sua mulher e que o matassem em seguida, em algum lugar por trás dos muros de uma prisão da GPU, ele escondeu o ferimento dos funcionários. Uma infecção resultante levou à sua morte. O cadáver foi removido quando o trem parou próxima à estação. Soluçando, a mulher do falecido pediu permissão aos funcionários para estar presente ao funeral, mas não lhe foi dada permissão sequer para pôr o pé fora do vagão. Os homens que levaram embora o corpo disseram que naquela noite houve muitas mortes no trem e os cadáveres foram empilhados na plataforma. Essa primeira morte teve um efeito sobre as pessoas no vagão. Cessaram o choro e os gritos, assim como as disputas e discordâncias. Todos perceberam que a próxima pessoa morta poderia ser ele ou ela mesma. O trem avançou lenta, mas regularmente. Foi ficando mais frio. Contrariando as expectativas de todo, o trem não permaneceu por muito tempo na estação de cargas em Moscou. Depois de uma breve parada, emitiu um longo assobio e seguiu em frente uma vez mais. Aqueles que estavam sentados perto das paredes puderam ver as luzes de Moscou pelas frestas. A próxima parada era Alexandrov. A essa altura fazia um frio insuportável e os detentos do trem sofriam intensamente. Foi nesse ponto que Vasily perdeu a mãe e a irmã. A mãe dele, que adormecera sentada no trem, sofreu um ataque cardíaco e nunca mais acordou. Quando o corpo foi levado embora, a filha da mulher obteve permissão para sair do vagão e seguir os carregadores. A Vasily e ao seu pai foi negado esse privilégio.
Quando os carregadores retornaram ao vagão, a irmã de Vasily não estava com eles. Disseram que ela fora detida por um oficial da GPU. Enquanto o trem partia novamente, o pai de Vasily se mantinha em silêncio. Ele não expressou nem pesar nem agitação. Limitou-se a ficar repetindo de tempos em tempos: minhas pobres meninas, minhas pobres meninas. O trem começou a se mover com maior velocidade depois da parada em Alexandrov. Passou por muitas cidades e vilas sem parar. Ainda nevava. A partir dos sinais e nome das estações ferroviárias, era óbvio que o trem estava se movendo na direção de Arkhangel, um ponto à beira do Mar Branco. Contudo, ninguém sabia qual era o destino, a destinação exata. Na 12ª noite da jornada, o trem parou. Pelas frestas nas paredes não se via nada que indicasse uma povoação, mas atividades mais intensas dos guardas sugeria que não se tratava de uma parada usual. De manhã, a porta foi aberta e, em vez de entregar a todos as rações diárias habituais de comida e água, o guarda ordenou a todos que deixassem o vagão e formassem uma fila a seu lado. Aqueles que não foram capazes de fazê-lo foram carregados para o lado de fora e colocados sobre a neve. A corrente usual, formada por tropas de segurança, cercou o trem e sua carga. A maioria dos soldados era proveniente da Ásia Central. Tão logo o descarregamento foi finalizado, o trem esvaziado foi embora. Para as famílias presas, deixadas para trás na solidão sem fim, o trem, à medida que sumia de vista, simbolizava o fim de tudo. O primeiro pensamento de Vasily foi o de que essa seria a sua sepultura, de que todos eles seriam executados ali mesmo. Não havia sinais de vida em torno deles, nenhuma estrada, nenhuma cidade, apenas uma planície coberta de neve que se estendia por milhas em todas as direções. Só um punhado de ervas daninhas e arbustos cobertos de neve interrompiam a monotonia das extensas planuras árticas. À distância surgia a silhueta de uma floresta que seria o destino dos prisioneiros. O oficial encarregado transmitiu o alerta de que qualquer pessoa que tentasse abandonar a formação em coluna seria morta a tiros. Depois da leitura dos nomes registrados, a coluna foi posta em movimento. As pessoas doentes e incapazes de se mover foram deixadas para trás no chão, sob vigilância. Ninguém jamais voltou a vê-las. As crianças incapazes de caminhar foram carregadas pelos seus pais. Como não havia nenhuma estrada, caminhar era extremamente difícil, e todos tinham de seguir pelas sendas abertas pelos guardas que os dirigia para a floresta. Era o período mais frio do inverno naquela região, e o vento trazia do norte uma nevasca violenta. A caminhada pela cobertura espessa de neve deixava molhados os pés dos prisioneiros e muitos começaram a congelar de frio. Muitos não conseguiram andar por uma longa distância e esses foram deixados para trás. O pai de Vasily adoecera durante a viagem de trem, de pneumonia, ao que tudo indicava. Vasily ajudou o pai a caminhar diante tanto quanto pôde, mas, fraco e doente como estava, o velho desmaiou. Outro homem da coluna o ajudou a levantar o seu pai, e Vasily começou a carregá-lo. Era difícil fazer isso na neve funda, mas ele não estava disposto a deixar o seu pai para trás. O oficial encarregado reparou neles e ordenou a Vasily que o abandonasse. Ele não obedeceu à ordem. Ele não podia deixar o seu pai morrer sozinho na neve. O oficial chamou os guardas e 2 mongóis enormes vieram e atiraram Vasily ao chão, retirando-lhe o seu pai à força. Foi só então que ele percebeu que seu pai já estava morto. Sob a mira de uma arma, ele teve de abandonar o corpo de seu pai sobre a neve. Imagine isso, gente. Depois de 3 ou 4 longas horas, tropeçando e caminhando com dificuldade, a coluna chegou ao seu destino num lugar bem no interior da mata.
O lugar era cercado de mais completa tranquilidade. Não havia nenhum ruído, nenhum movimento visível. O solo estava coberto por um cobertor de neve. Por todos os lados ao seu redor, o lugar era cercado de imensos pinheiros escuros, cujos ramos estavam vergados sobre o peso da neve e do gelo. Entremeadas sobre eles, a uma certa distância, havia algumas pequenas cabanas. O único sinal de que o lugar era habitado por seres humanos. Conforme os detentos vieram a saber depois, aquelas instalações foram construídas especialmente para os homens da guarda. O oficial encarregado explicou que aquele lugar seria a sua nova casa. Ele salientou que, como inimigos do povo, eles deveriam ter sido executados, mas que o governo havia decidido deixar que vivessem para a esperança de que dessem início a um novo modo de vida. Em seguida, disse que os prisioneiros seriam divididos em 3 grupos de trabalho. O primeiro grupo, que era formado pelos jovens e fortes, eles trabalhariam como cortadores de madeira. O segundo grupo poria cerca de arame farpado em redor da povoação. E o último grupo deveria construir as habitações. Este último grupo incluía todas as mulheres e crianças. O oficial garantiu aos prisioneiros que as ferramentas necessárias chegariam a qualquer momento. Tampouco havia comida, e embora ele soubesse que os prisioneiros não haviam comido nada o dia todo, ele considerou isso uma questão banal. Ele estava seguro de que eles poderiam esperar até que a comida chegasse na manhã seguinte. Então ele deu ordens aos chefes das famílias para que construíssem abrigos para a noite que se aproximava rapidamente. Apenas a pálida esperança de sobreviver e talvez de retornar algum dia aos seus lares mantinha vivos esses moradores da vila, enquanto eles se preparavam para a sua primeira noite passada no Ártico, no interior da floresta. Todos aqueles que ainda conseguiam caminhar entraram apressados na mata. Embora não tivesse consigo machado ou outras ferramentas, estavam tão determinados que ergueram abrigos temporários, e fogueiras foram acesas antes de cair a noite. Vasily, que se juntou a uma família de conhecidos seus para construir um abrigo feito de ramos de madeira de pinho. Mas este não servia muito como proteção contra o tempo no Ártico. Todos se mantiveram amontoados em voltas da fogueira a noite toda, enquanto prosseguia a fúria de uma nevasca. E o vento uivava. A neve ameaçava apagar as fogueiras. Finalmente chegou a manhã e a tempestade havia serenado. O oficial deu então ordens para que todos os prisioneiros se dirigissem ao centro do campo. Todos tinham de se manter perfilados para a chamada dos nomes, incluindo as crianças e os doentes. Muitas pessoas haviam morrido durante a noite. Alguns pela exposição aos elementos, outros de exaustão e fome. O oficial encarregado ordenou que os cadáveres fossem trazidos ao centro do campo e empilhados diante da fileira dos prisioneiros, porque até mesmo eles tinham de ser contados e identificados. Depois da chamada, um soldado leu a lista de tarefas atribuídas a várias brigadas. Então as rações de comida foram distribuídas, pois a comida e as ferramentas haviam chegado durante a noite. Vasily, que foi destinado à brigada dos cortadores de madeira, e foi enviado para trabalhar na floresta naquela manhã. Ele mantinha a determinação de fugir e de encontrar e enterrar o corpo de seu pai, pois ele tinha certeza de que ainda jazia no campo, no lugar em que o vira por último. Ele também esperava que no caminho de volta para casa pudesse encontrar a sua irmã, que havia sido raptada em Alexandrov. Contudo, as suas várias tentativas de fugir não lograram nenhum êxito, visto que os guardas eram por demais vigilantes e experientes para deixar um inimigo do povo fugir facilmente. Ele foi punido com severidade a cada tentativa, mas as punições não
não conseguiam frear as suas intenções e serviam apenas para aumentar a sua determinação. Foram necessários mais de 2 anos para que Vasiliki finalmente conseguisse fugir. Em maio de 1932, enquanto Vasiliki ainda estava trabalhando como cortador de madeira e a sua brigada estava carregando madeira para dentro de um trem, ele conheceu um homem que trabalhava na estrada de ferro, que também era ucraniano e que havia sido exilado antes na região. Este amigo recém-encontrado deu a Vasiliki roupa e um par de sapatos. Assim, disfarçado com roupas mais ou menos comuns, ele conseguiu escapar dos guardas. Escondido na locomotiva passando por um trabalhador encarregado de manter acesa a fornalha, ele conseguiu chegar a Archangelsk, que ficava na direção oposta à do seu destino pretendido. De lá, ele nos enviou uma carta anônima, na esperança de iludir as autoridades. Então, ele começou sua jornada para casa, viajando a maior parte do tempo em trens de carga. A caminho, ele fez uma parada em Alexandrov para procurar a sua irmã e a sepultura da sua mãe, mas isso foi em vão. Os atendentes do cemitério não se lembravam de ter enterrado uma mulher cuja aparência correspondesse à descrição que ele deu da sua mãe. Ele também fracassou na busca pelo seu pai e não teve êxito em localizar a sua irmã. Por fim, ele se deu conta de que a busca por sua família era em vão. Um novo conhecido que lhe fora apresentado por seu amigo ucraniano o aconselhou a ir a Moscou. O amigo lhe disse que seria muito mais fácil para ele superar as artimanhas, para superarem artimanhas a milícia naquela grande cidade. Assim, Vasiliki decidiu tentar a sorte lá. Embora fosse proibido entrar em Moscou sem uma permissão especial, ele chegou lá subindo em um trem de carga em movimento. Mas Moscou não era um lugar certo para Vasiliki. Ele não falava bem o russo e se assemelhava em demasia com os fazendeiros ucranianos, os quais estavam todos sendo caçados como coelhos. Além disso, foi-lhe impossível encontrar trabalho em todos os lugares em que ele se candidatava a um emprego. Pediram-lhe que apresentasse documentos de identidade. Por isso, para evitar uma nova captura e prisão, ele decidiu retornar à sua terra natal, a Ucrânia. Com a experiência adquirida em viajar de trem sem bilhetes de passagem, ele chegou a Kiev em segurança. Lá, ele repetiu as suas tentativas de encontrar trabalho, mas uma vez mais não teve sucesso. Em toda parte reconheciam-no como fazendeiro, e os fazendeiros estavam proibidos de sair das suas vilas sem permissão. Por fim, ele decidiu regressar à vila onde nascera. Foi assim que ele chegou à nossa casa. Vasiliki morou conosco por algumas semanas, mas, estando ávido por trabalhar e evitar permanecer no mesmo lugar por muito tempo, ele decidiu se mudar para a cidade. Depois de uma outra tentativa malograda de encontrar trabalho na cidade, ele voltou à nossa vila, o que serviu apenas para que encontrasse a morte nas mãos de Maevsky. Então, pessoal, eu estou finalizando. Aqui é o final do capítulo 15, né? Então, assim, conforme eu vou lendo, gente, de verdade, vai me dando uma sensação, e a gente vai ouvindo, né? Eu mesma vou lendo e me ouvindo, e a gente vai se inserindo nesse cenário, né? E aí, enquanto eu tô lendo aqui para vocês, eu vou me perguntando, gente, o que essas pessoas fizeram para passar por isso? Não fizeram nada. Então, é isso, pessoal. Não tenho o que dizer. Fiquem todos com Deus, pessoal.